Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Que bom estarmos aqui juntos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O nosso Deus merece toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós nos encontramos aqui junto com você para adorá-lo, para louvar ao nome dele todos os dias. Nos encontramos aos domingos, mas todos os dias é dia de louvar ao Senhor. Vamos orar para começar o nosso culto? Coloque a mão no seu coração, eu vou orar e você vai repetir. Se você já for maior e já souber fazer a oração sozinho, pode orar, tá bom? Mas quem quiser, repete comigo essa oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por esta semana. Obrigada pela nossa casa. Obrigada pela nossa família e pela nossa igreja. Recebe o nosso louvor neste culto. Em nome de Jesus. Amém! Vamos louvar ao Senhor? Oi, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Matheus e estou com nossa amiga Larissa. Oi. E viemos trazer uma música bem legal para vocês e quero que vocês nos ajudem aí de casa, pode ser? Samuel. 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 Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que um profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, 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 Samuel! Tchau, Tchau, pessoal. criançada. Muito obrigado por todos vocês. Você sabe o que significa ser consagrado a Deus? É ser separado, dedicado para servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, nós precisamos conhecê-lo, saber reconhecer a sua voz e o que ele deseja de nós. Sabe, quando a gente conhece tanto uma pessoa que só de ouvir a voz dela, nós sabemos quem é? No telefone, ou às vezes num vídeo, ou às vezes da rua mesmo. Por exemplo, na história de hoje, nós vamos conhecer uma criança
que aprendeu a ouvir a voz de Deus. E assim como ele, nós também podemos aprender a ouvi-lo. Tem até 2 livros na Bíblia com o nome dele. Então você já sabe, dá um pause no seu vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a história de Samuel, que está no seu primeiro livro, nos capítulos 1 a 3. Vamos lá? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Mari e hoje vamos ler mais uma história da nossa Bíblia, o nosso super livro. Hoje nós vamos começar uma nova série das nossas aventuras. Vamos conhecer os profetas do Senhor, os reis e as rainhas que reinaram sobre o povo de Israel. Tem tanta coisa legal para conhecermos e aprendermos com eles. Se eu fosse você, não perderia nenhum dia. E ainda pediria para assistir de novo as outras histórias, só para ficar tudo guardadinho, aqui e aqui. Vocês se lembram que depois que o povo de Israel conquistou a Terra Prometida, eles tiveram alguns líderes? Débora, Gideão, Sansão, foram alguns dos... Como eram chamados mesmo? Isso mesmo, juízes. E a nossa história de hoje é sobre o último juiz de Israel. Ele se chamava Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, um importante profeta. Mas você sabia que quando Deus o chamou, ele era apenas uma criança? Era mesmo. Uma criança igualzinha a você. Mas vamos voltar um pouquinho antes dele nascer. Os seus pais se chamavam Eucana e Ana. E eles se amavam muito. Mas Ana se sentia muito triste porque não podia ter filhos. Todos os anos, eles subiam até a cidade de Siló para adorarem ao Senhor e oferecer sacrifícios a Ele. Nessas ocasiões, Ana chorava muito e até perdia fome. Ana, por que você chora tanto? Perguntou Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Mesmo assim, Ana não se consolava. Certa vez, depois que os outros comeram e beberam, Ana se levantou para ir até o templo. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então ela fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Olha, isso me lembrou aquela outra história. Vamos ver se essa termina de um jeito diferente, né? Enquanto ela fazia sua oração, Eli observava. Ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada, acredita? Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Então, Ana respondeu. Meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. O Senhor se lembrou dela, e no devido tempo, ela engravidou e teve um filho, e lhe deu o nome de Samuel, e disse: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino crescer
mais um pouco, disse ela ao marido. Então o levarei até a casa do Senhor e o deixarei lá para sempre. Ela ficou em casa e cuidou do seu filho até que ele tivesse mais ou menos uns 6 anos de idade. Quem de vocês já tem 6 anos? Deixa eu ver aí, mãozinha levantada. Depois desse tempo, Ana o levou para a casa do Senhor, embora ainda ele fosse pequeno, e o entregou aos cuidados do sacerdote Eli. Ana disse a ele: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou uma mulher que esteve há muitos anos atrás aqui, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me deste esse menino e ele atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida e ele pertencerá ao Senhor. Então todos que estavam ali adoraram ao Senhor. Ana cantou um lindo louvor de adoração, que está lá no capítulo 2 do livro de Samuel. Deixou seu filho para ser o ajudante do sacerdote Eli e voltou para sua casa. Acontece que os filhos de Eli também trabalhavam no templo. Eles eram homens maus e desobedientes aos mandamentos do Senhor. Não tinham nenhuma consideração por Deus, nem por seus deveres de sacerdotes. Os pecados desses homens eram tão sérios aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas da casa de Deus. E mesmo quando Eli os repreendia, eles não davam nem atenção para o seu pai. Então o Senhor avisou a Eli que a família dele não teria mais a função de sacerdotes, que esse privilégio seria transferido para pessoas que fossem realmente consagradas e dedicadas a ele. Enquanto isso, o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, ajudando o sacerdote em todas as suas tarefas. Imagina Samuel varrendo o templo, tirando o pó, arrumando a cama, lavando uma loucinha. Ele tinha o prazer de servir ao sacerdote e assim estava também sendo um bom servo de Deus. Certa noite, depois que Eli já tinha se deitado e Samuel também, aconteceu uma coisa muito estranha. Samuel escutou uma voz: Samuel! E ele respondeu: estou aqui. Se levantou, correu para onde Eli estava. Estou aqui. O Senhor me chamou? Eu não o chamei, respondeu Eli. Volte para sua cama. E Samuel voltou a se deitar. Então ele ouviu novamente: Samuel! Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, eu não o chamei. Volte para sua cama. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então ele ouviu pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Daí Eli entendeu o que estava acontecendo, que era o Senhor que chamava o menino. E Eli disse a Samuel: vai, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou para a cama. O Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. E não é que era o próprio Deus falando com Samuel? E o Senhor disse a Samuel tudo o que ele estava planejando fazer em Israel, inclusive o que aconteceria com Eli e com seus filhos, por causa dos seus pecados. Samuel ficou deitado até de manhã. Acho que ele nem conseguia mais dormir, né? Depois, se levantou e foi fazer suas tarefas na casa do Senhor. Quando Eli acordou, quis saber o que o Senhor havia falado para Samuel, e ele contou tudo. Não escondeu nada. Ele entendeu que o Senhor havia escolhido a Samuel e respondeu: se é vontade do Senhor, que ele faça o que ele parecer melhor. Conforme Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as palavras que o Senhor revelava a ele se cumpriam.
todo Israel sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. E tudo isso porque, mesmo sendo uma criança, ele foi dedicado a Deus e obediente à sua voz. E a nossa história de hoje termina aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijos. Tchau! Na nossa Bíblia, nós vamos encontrar muitas pessoas que ouviram a voz de Deus de diferentes maneiras e que consagraram suas vidas a Ele. Hoje, nós podemos ouvir o que Deus quer nos dizer de algumas maneiras. Por meio da Bíblia, algo que Samuel não tinha. Por meio dos ensinamentos que recebemos na igreja, como esse que você está recebendo hoje nesse culto. Seguindo os conselhos dos nossos pais e obedecendo a eles. E ainda podemos falar direto com Deus em oração, ouvir a voz do Espírito Santo que fala direto aos nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco, pela Tua palavra, pelos ensinamentos da igreja, pelos nossos pais. E o Senhor fala também aqui, bem no nosso coração, quando nós oramos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ensine a ouvir cada vez mais a Tua voz e que nós possamos aprender a reconhecer quando o Senhor falar com a gente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? A tia Lu. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, tudo bem. Espero que vocês também estejam todos bem, a família de vocês, né? Que logo tudo isso vai passar, né? Esse foi um tempo que o Senhor preparou para que a gente ficasse mais unido em casa, com a mamãe, o papai, os irmãozinhos, né? E que vocês estejam aproveitando esse tempo, que vocês estejam brincando mais com eles, conversando mais, né? Orando mais, e que tudo logo vai passar. E aí a gente vai estar junto de novo, lá na igreja de crianças, vamos brincar, vamos nos brinquedos, vamos fazer as nossas histórias, as nossas lições, atividades, e tudo vai ser para a honra e glória do Senhor, né? Eu tenho certeza que vocês têm muita história para me contar, tá? Eu também vou ter muita história para contar para vocês, tá certo? Que bom! Foi muito bom eu estar aqui falando com vocês. É como se eu estivesse vendo cada carinha de cada um, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês também, tá bom? E que logo a gente vai estar junto, tá bom? Beijinho! Tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma semana que nós estamos aqui juntinhos. Eu fico muito feliz em ver vocês aqui. Hoje nós ouvimos a história de Samuel.
Vocês gostaram da história? Nossa, que lindo, né? Ele ouviu a voz de Deus. Ele estava com o coração pronto para ouvir a voz de Deus. Você preparou seu coraçãozinho para ouvir a voz de Deus? Há algumas semanas nós já estamos ensinando a vocês os sinais em Libras, os temas das histórias. Sabe para quê? Para que Deus possa falar com aqueles que não conseguem ouvir da mesma forma que ele fala com vocês. Vamos então agora aprender de que eu quero ouvir a voz de Deus? Vamos lá? Quero de Deus ouvir a voz. Vamos de novo? Então, espero vocês lá no YouTube, hein? Assistindo todos os cultos lá na playlist. Você pode assistir a qualquer hora do dia, pode ser no sábado, no domingo, na segunda, em qualquer dia da semana. Deu uma vontade, pega uma pipoca e corre assistir os cultos do NASA Kids, certo? Espero vocês a semana que vem. Beijos, tchau! E no culto de hoje, nós aprendemos que eu quero de Deus ouvir a voz. Não se esqueça disso durante a semana. O nosso culto está chegando ao fim, mas isso não significa que você vai parar de ouvir a voz de Deus todos os dias. Peça isso ao Senhor. Eu quero de Deus ouvir a voz. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau.